Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus de José, os 4 cantos da igreja do Velho Testamento. Que precioso alicerce foi feito sobre essas 4 estacas ali fincada por Deus para edificar o seu povo no Antigo Testamento. E a mesma coisa nós podemos dizer no Novo Testamento. Ó Deus de Mateus, ó Deus de Marcos, ó Deus de Lucas, ó Deus de João, os 4 cantos aonde foram feitos os alicerces da igreja do Novo Testamento, do qual nós somos participantes. Pai, em nome de Jesus Cristo, neste fundamento nós estamos alicerçados, porque é o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Venha nos abençoar nesta noite com as mais ricas bênçãos celestial. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, abençoa o teu povo. Abençoa, Pai, o culto nosso amanhã, que é a oração pela manhã e o culto da noite. Abençoa o teu servo, o pastor Benedito Miranda, pregando ali em Teresina amanhã. E também sua viagem para cá e a sua pregação aqui, ó Deus. Que nós possamos ser ricamente abençoados por Ti, ó Pai. Em nome de Teu Filho Jesus Cristo, venha partir o pão para nós aqui nesta noite. Pedimos para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém, Deus vivo. Vamos agora ler a Escritura. Apocalipse 2, do verso 13 até o verso 16. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas. Apocalipse 2, verso 13 em diante. 12, 13. Apocalipse 2, do verso 12, 13. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensina Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Amém? Agora eu vou ler Apocalipse 2, do verso 19, 20, 21 e 22, que diz: Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria, e dê-lhes tempo para se arrependerem,
da sua prostituição e não se arrependeu, eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Amém? Pode se assentar. Nós vamos falar um pouquinho aqui algumas mensagens das eras da igreja. Nós estamos estudando as eras da igreja e vamos continuar o estudo das eras da igreja. No parágrafo 46 da era de Tiatira, o profeta dessa era, irmão Brando, diz assim: o apóstolo Tiago mostrou-nos o curso que o pecado toma. Né? Então o pecado, mãe, qual é que é ele? Vamos falar mais alto? Qual é o pecado, mãe? Incredulidade. O profeta dessa era, irmão Brana, chega a dizer: o pecado não é fumar, não é beber, não é prostituir, não é roubar. O profeta diz: isso não é o pecado. Isso é um atributo do pecado. Amém? Esse é atributo do pecado. Assim como o amor, a benignidade, a mansidão, a temperança, isso é frutos de quê? De uma vida cheia do Espírito Santo. Amém? Então há atributos do bem e há atributos do mal. A pessoa fuma, bebe, rouba, tira a vida dos outros porque ele é um incrédulo da palavra de Deus. Se ele fosse um cristão, um crente na palavra de Deus, ele não faria essas coisas. Amém? Tiago, no seu capítulo 1, versículo 14 e 15, ele diz: mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria consciência. Depois, havendo a concupiscão concebido, dá à luz o pecado. Quer dizer, então a pessoa, ela é um incrédulo da palavra de Deus. Então ele é engodado, ele é enredado, ele é atraído pelo pecado. Então o que acontece? Então ele passa a dar à luz ao pecado, quer dizer, ele passa a praticar atos contrários à palavra de Deus. Vê? Então ele dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Amém? Porque o pecado milita para a morte. Agora, isso é uma semelhança exata do que está sucedendo nas eras da igreja. Assim como o pecado começou com nada menos que uma sensação, assim também a morte da igreja começou com os atos simples e pouco notado dos nicolaítas. Por isso que Deus disse: tenho, porém, contra ti, que toleras a doutrina nicolaíta, baalanita e jezabelita. Essa é a trindade de Satanás. Os nicolaítas, quer dizer, conquistando os leigos, eles foram entrando para dentro da igreja e eles começaram a tomar conta, a tomar forma. Eles começaram a se apoderar da igreja. Até que eles conseguiram botar o homem por uma liderança da igreja. A igreja, até o concílio de Nicéia, ela era liderada pelo Espírito Santo de Deus. Mas Satanás foi se filtrando dentro da igreja. Até que ele conseguiu botar um homem como chefe da igreja. Todo sistema denominacional que tem um homem como cabeça é o sistema do anticristo. É nicolaísmo. E Deus diz: tem, porém, contra ti que toleras a doutrina nicolaíta. Dos atos passou a ser uma doutrina. De uma doutrina passou a abarcar o poder do Estado.
e a introdução do paganismo. Ora, em Nicéia houve o quê? Houve um casamento da igreja com o Estado, lá no concílio de Nicéia. Constantino fez uma união da igreja com o Estado. Então passou a grande prostituta de Apocalipse 10, já passou a ser a igreja oficial. Agora, nesta era, passa a sua própria profetisa, a sua mestra, e assim vai continuando até que se encontre algum dia no lago de fogo, porque ali é exatamente onde vai encontrar o seu fim, na segunda morte. Amém? Então qual é a segunda morte? É o lago de fogo e enxofre. É por isso que o profeta Ezequiel diz: a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar. Porque a alma que não peca, porque veio de Deus, porque a alma que veio de Deus não pode pecar. Como que você encontra pecado em Deus? Amém? A alma que veio de Deus não peca. Mas a que veio da perversão de Satanás, essa peca, essa morrerá, essa irá para o lago de fogo e enxofre. Agora, o clamor de Deus contra essa quarta era se encontra em sua denúncia contra esta profetisa Jezabel, que os homens estão abraçando aí, que eles estão abraçando o seu batismo, Pai, Filho, Espírito Santo, do concílio de Nicéia. Jesus diz: eu vim em nome de meu Pai, vós não me recebeis, do outro virá em seu nome, vocês recebem. Está aí o Papa aí, abraçado pelo mundo todo, adorado, idolatrado pelo mundo todo. Por quê? Porque é um sistema do anticristo, de Satanás. Satanás tem dominado o mundo através da hierarquia romana. Vê? Então Deus deixou uma denúncia contra essa falsa doutrina, trina, nicolaíta, jezabelita e balanita. E para entender melhor o porquê dessa denúncia, teremos que esquadrinhar sua história na Bíblia. E quando encontramos o que ela fez no passado, então saberemos o que ela está fazendo nesse tempo presente. Essa assassina que estabeleceu no concílio de Nicéia esse batismo trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que estabeleceu as três pessoas da Santíssima Trindade, essa assassina doutrina assassinou, está registrado no livro da martirologia da própria Igreja Católica Romana. Ela assassinou 68 milhões de cristãos, e ela continua assassina hoje do mesmo modo. Ela só não está matando porque a lei da nação não permite. Mas quando conhecer essas idolatrias dela, essas múmias dela, que não pode falar, que não pode ver, que não pode fazer nada, ela se revolta e arruma os meios de imprensa manipulado por ela, satânico dela, para se revoltar e manifestar o seu ódio. Ela só não mata porque a lei não permite. Mas se a lei permitisse, ela já tinha matado aquele bispo da Universal. É que a lei não permite. Hoje a lei nos dá direito, embora que, entre aspas, restrito, né? De falar, estamos numa democracia, liberdade de expressão. Pelo menos supomos que estamos num regime democrático. É o que diz a nossa Constituição. Então nos dá liberdade de expressão, expressar a verdade. Amém? Graças a Deus que o nosso estatuto aqui diz que nós temos direito de pregar a Bíblia Sagrada como ela é. Amém? Vê? Então Deus tem dito fortemente em Apocalipse que ele é contra essa doutrina maléfica dos nicolaítas. A primeira e a importantíssima coisa que aprendemos sobre Jezabel é que ela não é uma filha de Abraão. Aqui está porque que esta amaldiçoada,
Aqui está, porque esta feiticeira introduziu a idolatria dentro do povo israelita, casando-se com aquele apóstata, crente apóstata chamado Acabe. Qualquer crente deveria casar com a crente. E qualquer moça crente deveria casar com um moço crente, um cristão. Que quando você vai buscar lá fora no mundo, você vai trazer um apóstata, um amaldiçoado, uma maldita, uma desgraçada como essa, Jezabel. Foi uma das maiores pragas que aconteceu para dentro de Israel, foi Acabe ter casado com essa Jezabel. Feiticeira, essa bruxa, assassina, matou Nabote porque não quis vender a sua vinha para aquele amaldiçoado Acabe, crente amaldiçoado Acabe. E aquela mulher é um tipo da grande prostituta de Apocalipse 17, que é enquadrada na Bíblia Sagrada, e mãe das outras denominações. Vê? Então, a primeira e a importantíssima coisa que aprendemos que Jezabel é que ela não era uma filha de Abraão, portanto, ela não era uma irmã nossa, porque nós somos sementes de Abraão. Amém? Por isso que esse sistema denominacional não é de Deus. Isso não vem da linhagem de Abraão. Portanto, ele não pode agir como Abraão, ele não pode ser dizimista como Abraão foi. Ele tem que ser rebelde mesmo. Ele não pode ser fiel a Deus, não pode receber ceia com pão asmo e com vinho como Abraão recebeu, porque eles não são descendência de Abraão. Amém? Ele não pode praticar o lava-pé como Abraão fez. Quando chegou ali Melquisedeque na casa dele empoeirado, o que Abraão fez? Abraão foi lavar os pés de Melquisedeque. Ali estava o lava-pés. Por quê? Porque o evangelho, esse que nós recebemos, primeiro foi anunciado a Abraão, Gálatas 1, verso 8. Então tinha a ser com pão asmo e com vinho, tinha lava-pés. Amém? Tinha um dízimo nele. Então por isso que Abraão fez essas coisas. E se somos semente de Abraão, nós fazemos pela mesma forma. Agora, quem não é, o melhor é não fazer mesmo. É melhor não fazer, é melhor nem conhecer. Jesus diz: é melhor conhecer do que conhecer e não praticar. Vê? Então nós vemos que a coisa vai correndo aqui de uma maneira. Há duas mulheres, há duas igrejas. Há uma honesta, pura, santa. Há uma idólatra, feiticeira, prostituta. Vê? Ela não era uma filha de Abraão. E nem se encontra a sua introdução em uma das tribos de Israel, em uma dimensão espiritual, como foi o caso de Ruth. Ora, ela não era semente de Abraão e também não foi aceitada dentro de Israel através de um resgate como foi Ruth. Porque Ruth era uma moabita, ela não pertencia à linhagem de Israel. Mas tem uma coisa, ela foi resgatada por Boaz. Amém? Porque através da lei, da redenção. Ora, Boaz redimiu Noemi para quê? Para obter Ruth como esposa. Agora, Jezabel nem desta maneira ela conseguiu, através da adoção, entrar nas tribos de Israel. Agora, Ruth é porque era um tipo da noiva eleita de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus salvou aos judeus, redimiu os judeus para quê? Para obter uma noiva gentia para o seu nome. Amém? Agora, a Jezabel, essa grande prostituta de Apocalipse 17, essa feiticeira, ela não conseguiu a adoção. Ela não conseguiu. Vê? Agora, Ruth, a moabita, Jezabel não conseguiu entrar como Ruth, a moabita. Não, Senhor. Essa mulher era filha de Etibaal. Olha o nome do pai da tranqueira. Olha o nome do pai dessa desgraça aqui, dessa Jezabel. Etibaal. Ora, Baal era quem? Era um deus pagão lá no Antigo Testamento. O pai da tranqueira já tinha o nome de um deus pagão. A influência do nome sobre as pessoas. A influência do nome sobre a pessoa.
Enquanto Jacó era chamado, Jacó era um enganador, trapaceiro. Na hora que passou a chamar-se Israel, que ele se tornou um príncipe com Deus. Amém? Vê? Etibaal, rei de Sidom. Em 1 Reis, capítulo 16, no verso 31, vocês vão encontrar isso. Se vocês quiserem anotar para lá em casa. Está falando em mim. Em 1 Reis 16, verso 31, vocês vão encontrar essa história de Etibaal, o pai de Jezabel, que era sacerdote de Astarte. Olha, o nome dele já era nome de um deus pagão. Trouxe uma influência desgraçada sobre ele. E ele se tornou um sacerdote de Astarte, um deus pagão, outro deus. Porque lá tinha Deus da fertilidade, lá tinha Deus da chuva, lá tinha o Deus do sol, lá tinha o Deus do fogo, lá tinha o Deus... É Deus para tudo quanto é canto. Está que nem os católicos hoje. É Maria para interceder para isso, é São Benedito para... Santo Antônio para o casamento, São Benedito para o motorista, né? Não. São Cristóvão, né? São Cristóvão, né? Então, São Cristóvão para motorista, é a Santa Cecília para isso, é a Santo Onofre para aquilo, é Nossa Senhora das Dores para cá, Nossa Senhora dos Remédios para lá. Olha, é para tudo quanto é coisa. É para remédio, é para doença, até para Nossa Senhora das Dores. Para os endividados também? Como é que é o nome dela? Ah, é? Você cuidado. Toma cuidado. Diz que até Nossa Senhora para os endividados tem. É nova essa? Inventaram agora? Que beleza, viu? Essa aí vai ter que ser padroeira de muita gente hoje, viu? Quase que 100% dos brasileiros. Do jeito que está a crise na nossa nação, meu filho, tem que inventar uma logo para os endividados mesmo, senão a coisa vai à falência. Vê? Mas olha o Astarte lá. Ele tinha ganhado o trono. Olha como a desgraça se tornou rei. Ele tinha ganhado o trono assassinando o seu predecessor. Quer dizer, ele matou o rei que havia para assumir o trono. Já começou derramando sangue, assassino. Félix, deve ter sido o que ele matou, né, Félix? Assim vemos imediatamente que ela era a filha de um assassino. Ora, o que ela podia ser, Jezabel? A filha de um assassino? O que podia dar uma tranqueira dessa? Ia dar uma assassina do mesmo jeito. Por isso que essa desgraçada mandou matar Nabote para tomar a vinha. Para o desgraçado do crente Acabe, marido dela. Por isso que negócio de, eu sou crente há 20 anos, não quer dizer nada, meu filho, vai para o inferno do mesmo jeito. Não, mas eu sou crente há 60 anos, vai para o inferno do mesmo jeito. Não, mas eu nasci nessa igreja, me criei nessa igreja, vai para o inferno do mesmo jeito. Só tem um povo que não vai para o inferno, é o povo que crê na palavra de Deus e é cheio do Espírito Santo. Não, mas eu congrego no tabernáculo da fé, não quer dizer nada, vai para o inferno do mesmo jeito. Deus não tem compromisso com que você pertence a tabernáculo, você pertence à assembleia, pertence a católico, pertence a batista. Deus não tem compromisso com isso. Deus tem compromisso com aqueles que amam a sua palavra e são cheios do seu Espírito Santo. Ou você é um cristão, ou então vai para o inferno. Crente até o diabo é. E a Bíblia diz que ele é mais crente que muitos crentes de hoje. O diabo crê e bate o joelho dele, treme tanto que o joelho dele bate, parece tambor, bum, 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 bum. O joelho do diabo batendo. E vai para o inferno, porque já está condenado. Amém? Então ela é a filha de um assassino. Ora, o que podia dar uma tranqueira dessa? A Bíblia diz tal pai, tal filho, tal mãe, tal filha. Isto, certamente, recorda-nos Caim. Vinha lá dos avô, tataravô, Caim, a linhagem. Tem dois tipos de gente nessa terra. Um que veio de Sete e o outro que veio de Caim. Sete era filho de Adão, Caim era filho da serpente do Éden. Apocalipse capítulo 12, verso 9. A antiga serpente, não essa que rasteja. Essa que rasteja aí começou a rastejar depois da maldição de Gênesis capítulo 3. Deus diz que dali para frente ela ia rastejar, então até lá ela não rastejava. Ela conversava, ela era sabida,
Então veio introduziu a semente dela na face da terra. E hoje a semente dela tem feito leis aí para proteger macaco, para proteger onça. Hoje, se matar uma onça, vai preso sem fiança. Se mata um homem, paga a fiança e fica solto. Então os filhos do diabo, os filhos da serpente, estão fazendo lei para proteger os animais, que são deles, aliás deles. Hoje os animais estão tendo mais valor que o ser humano. Ora, se a porcaria daquela imagem vale mais do que o ser humano faz, perseguir um ser humano por causa de uma porcaria de uma imagem, que não fala, que não vê, que não pode fazer nada. Eles estão dando mais valor a um pedaço de gesso, um pedaço de barro, do que um ser humano, que é a criatura máxima de Deus. Amém? Ora, imagina se esses filhos do diabo tivessem aquela serpente de bronze que Deus mandou levantar lá no deserto, e todo que olhasse para aquela semente de bronze, ao ser picado por uma outra serpente, ficava curado. Imagina se esses filhos do diabo tivessem uma serpente desse hoje dentro da igreja dele, e você fosse lá e dissesse qualquer coisa contra aquela porcaria. Eles te prendiam na hora e mandavam até te executar. Mas Deus mandou o profeta lá quebrar aquela serpente, porque aquilo tinha virado idolatria, e Deus não aceita idolatria. Idolatria é do inferno. Amém? Idolatria é do inferno. Você adorar homem, adorar imagem, escultura, vai para o inferno. Pode ser governador, pode ser prefeito, pode ser presidente da república, pode ser chefe de força armada, pode ser o que for. Vai para o inferno. É duro? É, mas é verdade. E tem que ter um louco para falar essa verdade. Amém? Esse é um pobre louco. Tem que ser louco mesmo para falar a verdade. Mas essa feiticeira era filha de um assassino, neta do outro assassino, Caim. E o modo que ela se tornou parte de Israel não foi através dos canais espirituais que Deus tinha ordenado para a admissão dos gentios, mas ela entrou pelo casamento com Acabe. Vá, crente, casa com a mundana, você vai ver. Você vai botar uma cruz de concreto no lombo, que nunca mais você vai se levantar. Você vai trazer uma coroa de espinho sobre a sua cabeça, uma cruz sobre o seu lombo, que você vai dizer, uma hora vai dizer, Deus, tem misericórdia de mim. Você não foi atrás? Você não quis? Você não queria se rebelde? Aguenta agora. Agora até que a morte os separe. Vê? E ela entrou por um casamento. O rei das 10 tribos de Israel. Ora, esta união, como a temos notado, não foi espiritual, foi uma união política. Acabe casou com Jezabel por causa da política, não foi por causa da religião, não. E desta maneira, esta mulher que estava mergulhada na idolatria, não tinha o mínimo desejo de tornar-se uma adoradora do único Deus verdadeiro. Ela não tinha a mínima vontade. Por isso que não adianta, irmão. Às vezes você pensa assim, mas agora nós vamos ganhar muita gente. Não vamos ganhar, não se engane, não. A mensagem sempre é pouca, sempre vai pingando aos pouquinhos, porque a mensagem é por revelação. Nós não estamos aqui para fazer movimento de gente, não. Nós não estamos aqui para ter grande número de gente, não estamos preocupados com isso, não. A mensagem é poucos e vai continuar sendo poucos. Amém? Vai continuar. Mas só que um pouco na mão de Deus vale mais do que o mundo inteiro na mão de Satanás. Vê? Ela não tinha intenção de jeito nenhum. Mas pelo contrário, ela entrou com intenção declarada de desviar Israel do Senhor. Ora, ó Israel, as 10 tribos. Israel já tinha conhecido o que era adorar bezerros de ouro lá no deserto. Mas eles ainda não tinham sido vendidos à idolatria, porque Deus era adorado e a lei de Moisés era conhecida.
Mas desde o tempo do casamento de Acabe com Jezabel, a idolatria progrediu no templo e ela erigiu Astarte, Vênus e Baal, o Deus Sol, que Israel chegou ao ponto mais crítico da sua vida. Foi o pior tempo de Israel. Foi na hora que essa desgraçada Jezabel casou-se com aquele amaldiçoado crente Acabe. Aquilo foi terrível para Israel. O seu próprio rei mergulhado na idolatria. A sua mulher uma feiticeira, idólatra. E eu pergunto, coitado da nação brasileira com um presidente ateu. Eu assisti o discurso dele no final de ano, e eu pensei, que lastimável a nação que tem um presidente como um homem como esse. Em momento nenhum, espiritualmente falando, um desgraçado desse, citou dizendo, olha, Deus tem nos abençoado e nós temos conseguido sair daquela desgraçada e miserável condição. Ora, a Escritura diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalham os que edificam. Mas é lamentável, nós temos um presidente na nossa liderança que em momento nenhum sabe agradecer ao Deus único e verdadeiro, até pelo próprio fôlego de vida que tem. Um homem desse, coitado, deixa ele correr o caminho, um dia ele chega lá. Mas me faz lembrar muito de Acabe, muito, com a sua esposa Jezabel, que Israel chegou ao ponto mais crítico de sua vida. Com esse conhecimento, podemos começar agora, a ver agora, o que o Espírito de Deus está dando a conhecer nas eras de Tiatira, eras negras. E se nós olharmos o quadro aqui, nós vamos ver que a era de Laodiceia é a pior de todas, a mais escura de todas. O maior poder demoníaco está concentrado nesta era. E a Bíblia chega a dizer que nesses últimos dias 200 milhões de demônios seriam soltos. É a era mais negra da história do cristianismo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Que Ele tenha misericórdia de nós. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Estou encerrando aqui, né? Nessa aqui. 50. Agora eu quero parar um pouquinho aqui. Eu teria que continuar aqui sobre o casamento de Jezabel com Acabe, mas eu quero parar um pouquinho. Eu quero entrar um pouquinho na era de Sardes, ver se me dá tempo. Do parar o 40 ao 44. Eu não tenho pressa não dessas eras da igreja, nós vamos passar um bom tempo nelas, porque elas são importantíssimas para nós. Principalmente agora que estão vivendo. Vocês vão ver que essa série que está entrando no rádio vai falar demais sobre isso aqui. O concílio ecumênico, o concílio de Nicéia. Pode observar que as pregações lá estão nesse sentido inteirinho. Batismo, Nicéia, doutrina da Trindade, os títulos, esse batismo pagão nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, começou em Nicéia, né? Desvirtuar a doutrina apostólica, tirar a doutrina apostólica. Então você vai ver que o programa de rádio está nesse sentido, está batendo nesse sentido, né? E está aí a denominação, a Assembleia com batismo da Igreja Católica, nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, a Adventista, a Testemunha de Jeová, está tudinho abraçado, a mãe tudinho abraçado com as filhas, tudo na mesma doutrina. Um padre disse, por que a pessoa sai da Igreja Católica para se batizar na Assembleia, se bater na mesma coisa que nós, nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo? Por que estão saindo daqui? Só porque um está dizendo 6 e o outro está dizendo meia dúzia? Só porque um diz assim, não, eu bebo é Pepsi Cola, e o outro diz, eu bebo é Coca-Cola? Estão bebendo a mesma porcaria. Né? No parágrafo 40 dessa era de Sardes, ele está dizendo aqui, eis aqui agora algo verdadeiramente estranho. Em cada era, até este ponto,
o Espírito tem primeiro elogiado os crentes verdadeiros e depois denunciado a falsa vinha. Todas as eras Deus elogiou os crentes e declarou os falsos, condenou os falsos, as falsas vinhas. Mas nesta era ele inverteu. Na era de Sardes, a negridão tomou conta. Foi na época do concílio de Nicéia. Mas este período há evidentemente tal desprezo pelo Senhor e sua palavra, que toda a mensagem para esta quinta era ressoa com condenação. Que coisa tremenda, que coisa terrível. Isso aqui foi a força. Nesta quinta era de Sardes, aqui se encontrou duas forças satânicas tremendas. Foi o fim da assassina Inquisição. Que a Igreja Católica tem a coragem de dizer Santa Inquisição. Santa? Santa, porque ele é do diabo. Quando que Satanás pode ter uma coisa santa? Da assassina, da bandida Inquisição, que assassinou 68 milhões de cristãos. Então foi o desfecho da Inquisição e o ressurgir da indulgência e da penitência. A mistura da indulgência com a penitência. Ela parou de matar fisicamente e começou a matar espiritualmente no engano. Mas nessa época Deus levantou Lutero com a força, gritando: nós não nos salvamos por indulgência nem por penitência, o justo viverá da fé. Amém? Vê? Então nesse período há evidentemente tal desprezo pelo Senhor e por sua palavra, que toda a mensagem para esta quinta era ressoa com condenação. Conheço as tuas obras. Quais eram estas obras? Que chegaram à presença do Senhor e causaram-lhe desprezo. E a nossa é tão enjoativa que Deus disse: vomitar-te-ei da minha boca. Essa é a Laodiceia. Essa é terrível, a Laodiceia. Bem, vocês sabem que cada era se estendia sobre a era seguinte, de modo que temos uma continuação das obras da quarta era na quinta. Estas obras, como vocês já estão bem cientes, eram: primeiro, o que aconteceu? A liderança do Espírito Santo foi substituída pela hierarquia humana. Tiraram o Espírito Santo de líder da igreja, aí botaram um papa. O homem está lá sentado numa cadeirinha de palha, pobrezinho, porque essas redes satânicas, chamada Rede Globo e Companhia Limitada, a Dalilas do diabo do século XX, está tão preocupada com o saco de ouro que está carregando a turma do Edir Macedo. Olha, e por que ela não se preocupa com o trono de ouro que está sentado o Papa? Enquanto que 80% dos católicos são favelados, estão nas favelas aí. Os países católicos são subdesenvolvidos, analfabetos e condição miserável de pobre. Por que ela está preocupada com o dízimo que está dando à igreja e não preocupa com o roubo do ouro que a Igreja Católica roubou da nação? Por quê? A Igreja Católica foi a maior ladrona. O espírito de Caim, assassino e ladrão, nunca se encarnou tão perfeitamente em uma denominação como tem se encarnado no sistema católico romano. A Basílica de São Pedro foi construída a maior mentirada de todos os tempos. Você jogava uma moedinha de ouro, não é essa moedinha que nós temos. Às vezes você está pensando que esse... Quando a gente fala moedinha,
que caia lá no gasofilácio, você está pensando que essa moedinha de níquel aí que nós temos de 1 centavo, se chegasse com uma moedinha dessa lá, meu filho, o caboclo ia ficar lá no purgatório centenas de anos e você largando moedinha para poder tirar ele de lá. Não era essa moeda, não. Eram as moedas de ouro, cunhada em ouro. Então, quando você jogava uma moedinha daquelas cunhadas em ouro e que ela caía, que fazia barulho lá no gasofilácio, a alma levava um susto lá no purgatório, saía de lá e entrava no céu. Mas só na cabeça, no chifre dos filhos do diabo. Então foi desta maneira que foi construída aquela mentira da Basílica de São Pedro. Essa grande prostituta, quando abre um loteamento, o melhor lote naquele loteamento é dela, de graça. Porra, mas ela não é a igreja do Estado. E por que esse privilégio? É porque ela é uma amante do Estado. Ela não é a esposa do Estado, não. Porque o Estado aqui no Brasil não tem igreja oficial, mas ela é amante dele. Ela está envolvida com ele. Ela vive com ele. Ela tem poder de elegê-lo. Ela comanda as massas atrasadas, analfabetas, idólatras. Não sei até quando nós vamos poder aproveitar e falar isso aí. Mas temos que aproveitar enquanto dá. E não vai demorar muito, não. Estou encerrando. Vê? Então ele diz: ela desprezou completamente, e Deus disse. Ela tirou a liderança do Espírito Santo, e agora quem vai mandar na igreja é o Papa. Agora o homem vai mandar. Ele vai eleger um cardeal. Será que esse cardeal é baseado naquele passarinho, cabeça vermelha? Que eles botam até aquele bonezinho vermelho? Se foi, coitadinho do bichinho. Cardeal vem o bispo, vem o arcebispo, vem o padre, vem o frei, vem o coroinha, e eles formaram uma hierarquia. Tiraram o Espírito Santo e o homem começou a mandar. Quem tem que mandar na igreja não é o homem, é o Espírito Santo de Deus pela palavra de Deus. A pura palavra de Deus e seus benefícios, livres a todos os homens, destituídos pelos credos, dogmas e ordens da igreja e etc. Terceiro item, adoração no Espírito e os dons do Espírito e tudo que pertence à verdadeira comunidade dos santos foi deixada de lado pela liturgia e a literal adoração dos ídolos, festas pagãs e etc. Aí lá tu disseram, bota uma imagem de Maria aqui, bota uma imagem de São Benedito ali, bota uma do São Cristóvão lá. Vê? Adoração de ídolos. A mariolatria. Ora, o que é mariolatria? O que é? Adoração a Maria, a mãe de Deus. Esse Deus deles é fraco demais, tem até a mãe. O nosso Deus não tem princípio nem fim de dias, quanto mais mãe. Amém? Ora, mãe de Deus, isso é burrice ao quadrado, ao cubo. Amém? Burrice ao cubo quer dizer burrice multiplicada 3 vezes. Burro vezes burro vezes burro, o que vai dar? Burro ao cubo. Ora, eu não consigo como é que entender pessoas intelectuais podem crer numa mentira como essa, dessa besteira da Aparecida. Como é que é o nome da tranqueira? Nossa Senhora da Conceição Aparecida, né? Eu estava lendo lá na folhinha lá dos feriados. Dia 12 de outubro, feriado. Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Daqui um dia eles vão aumentar mais um pouquinho o nome dela. Padroeira do Brasil. Coitado desse Brasil, está desgraçado. Hã? Tem, né? Mas coitado de uma nação como essa, que tem uma bruxa como essa de padroeira. Isso é bruxa, isso é mentira. Não, mas lá na folhinha está Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Aumentaram o nome dela. Eles vão misturar tudo.
Meu Jesus, tenha misericórdia. A mariolatria estava assumindo um lugar cada vez maior na adoração cristã, até chegar verdadeiramente a assumir o lugar da divindade. E o filho foi trazido de sua sublime posição, acima de tudo, para ser servil a um homem chamado Papa. Lá na coroa do Papa tem uma frase assim: Vicari Filippi Dei, quer dizer, no lugar do Filho de Deus. Aonde que esse amaldiçoado está no lugar do Filho de Deus? Só tem um povo que está ocupando o lugar do Filho de Deus na terra, é a noiva de Jesus Cristo, porque ele é o corpo de Cristo na terra. Não esse amaldiçoado, não. Vê? Mas eles pegaram Maria e botaram até acima de Jesus. Ela é mãe, né? O coração dela é mais terno. Meu filhinho, deixa que eu intercedo lá com o pai, a primeira pessoa. Você, filhinho, você ainda é criança, fica aí. Deixa que a mãe vai lá interceder a mulher, né? Ela enxerga mais, ela comanda, né? Teria que chegar a era da Laodiceia dela comandar, então ela tinha que ser a deusa. Ela tinha que ser a deusa. Então eles arrumaram a Maria, a deusa Maria, e a mulher comandando na era dela. Satanás é espertíssimo. Vamos acabar com esse machismo. Machismo? Hoje você não encontra machismo, o que você encontra hoje é feminismo. Olha, não é para ter direitos iguais? Então vamos acabar com o feminismo também, ué. Vamos acabar com o machismo, mas vamos acabar com o feminismo também. O homem assume seu lugar de homem, de líder da casa, de marido, e ela assume seu lugar de mãe, de mulher, dona da casa. A minha mulher foi consultar com problema na coluna, o médico disse: olha, salvar a casa não pode. Isso é um problema, isso é um crime para a coluna. O que tem que fazer? Ela tem que fazer natação. Porque lá ela não vai estar de biquíni lá em casa varrendo, né? Vou lá na piscina, tá. Quer dizer, agora você varrer é um problema para a coluna. Agora você fazer esse movimento aqui não é problema nenhum para a coluna. Oh, filho do diabo, vai enganar bobo. Que filho de Deus você não engana mais não. Está com problema na coluna porque varre a casa? Oh, graças a Deus, estou no meu posto do dever. Vou morrer com dor na coluna varrendo minha casa. Mas a mulher quer isso? Querem nada. De jeito nenhum. Ela tem que arrumar uma empregada para dentro de casa. Mulher hoje não dá conta de fazer mais nada. Se ela não tiver uma empregada dentro de casa, não dá conta de fazer mais nada. Agora o homem não. O homem tem que trabalhar com dor na coluna, dor nas pernas, com dor na cabeça, desmaiando, com olho, sem olho, ele vai trabalhar para cumprir a sua missão de pai, de marido, de dono de casa. Ele vai. Agora a mulher não pode, ela tem que botar um empregado dentro de casa. Ela não pode assumir o seu posto do dever, não. Ela tem que botar uma empregada. Agora, que tal se os homens pensaram de uma coisa? Eu não vou trabalhar para trazer comida para dentro de casa, não. Eu vou me sentar aqui e vou chamar um outro homem para cuidar da minha mulher. Ele vai trabalhar, ele vai trazer arroz para minha mulher, ele vai trabalhar, ele vai trazer feijão para ela, ele vai trabalhar para ele pagar a luz da minha casa, ele vai trabalhar para ele pagar a água. Porque o que elas estão fazendo é isso aí, elas não querem trabalhar, elas querem botar outra para fazer o serviço dela. Ó, então o marido dela tem que largar dela e cuidar, viver com a empregada, então, cuidar da empregada. Ela não quer assumir os postos do dever. O marido foi colocado por Deus para cuidar da sua esposa e dos seus filhos, do seu lar. Agora ela foi por Deus dada para o homem para ser a companheira e cuidar do seu lar. Cuidar do seu lar, para fazer roupa, varrer a casa, lavar roupa, passar roupa, fazer comida para o seu marido. Amém? Ah, mas hoje a mulher varrer a casa. Ai, minha coluna. Vai morrer disso? O médico disse que morre, então morre, minha filha, que eu como o cachorro inteiro. Morre, eu enterro, e você fica me esperando do outro lado, porque você vai estar melhor do que eu. Que é a mesma coisa que o marido diz: olha, eu lá com a colher, ai, minha coluna. O que foi? Está com a colher de pedreiro? Continua, meu filho. Eu vou morrer, médico, vou morrer. Se morrer, a mulher enterra com os filhos. Não deixa ela ser um INPS, pelo menos deixa com um salário, viu? Ela vai assinar a carteira e pelo menos ela tem um salário.
Se você morrer, você está morrendo no posto do dever. Como homem, enterra e você espera ela do outro lado. Vai para uma condição melhor. Amém? Porque é preferível você morrer no posto do seu dever do que você ficar com saúde fora do posto do dever e parar no inferno. Mas hoje não, minha mulher não dá mais conta. Vai lá, corre, traz uma fulana para trabalhar para ela. Aí bota um empregado dentro de casa, vai gastar 2 vezes mais sabão em pó, 2 vezes mais sabão em pedra, vai gastar 2 vezes mais água, vai gastar 2 vezes mais energia, tá? E o coitado do marido bobo, besta, suando, trabalhando, chega no fim do mês e faz conta e o orçamento já extrapolou, já passou. E a donzela está lá sentada, pensando com a cabeça vazia, oficina do diabo, pensando besteira. Meu Jesus, vamos parar aqui mesmo. Vamos deixar para amanhã a coisa. Nós vamos ter que... Deixa eu me dar esse mês de férias aí, que eu tenho que comprar umas bíblias. Primeiro eu vou entregar os presentes aqui, depois daqui para o fim do mês eu anuncio como é que nós vamos começar de novo o culto do jovem e o culto das crianças. Amém? Eu estou devendo aí, tem até apontado, não tem? Nós temos que comprar os presentes das crianças que está faltando. E depois, a partir de fevereiro, nós recomeçamos de novo. Isso aí, Deus nos permitir. Vamos ficar de pé? Minha irmã, meus irmãos, vamos assumir nosso posto de dever. Deus nos chamou para uma missão e nós não devemos fugir dela. Amém? Assuma a sua função de mãe. Assuma a sua função de dono de casa. Eu vou morrer varrendo. Morra varrendo, que você não está perdendo nada não. Você morre varrendo aqui, Deus te dá uma casa na glória que você nunca mais vai precisar usar vassoura. Amém? Vou morrer passando roupa. Morra passando roupa. Porque o seu marido está morrendo lá, em cima do andaime. Seu marido está lá morrendo, na frente de uma máquina. Amém? E passa a noite inteira trabalhando na frente de uma máquina. Para quê? Para que você tenha a sua casinha. Para que você possa dizer, eu tenho o prazer de limpar minha casa. Não bota outra mulher para fazer aquela função, não. Faça você se arrastando, mas faça. Que um dia você vai ter que chegar diante de Deus e dar conta da administração da sua casa. Assim como você, um dia vai chegar diante de Deus e vai dar conta da administração, de sustento do seu lar. Amém? Então vamos chegar como cristãos e cristãs lá do outro lado. Senhor Deus, leva meus amados e minhas amadas irmãs de volta para os seus lares, guardados e abençoados por Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo te agradecemos pela Tua palavra nessa noite. Para a glória do Teu nome, abençoa cada um nessa noite. Se alguém entrou doente, que o Senhor dê a cura nesta hora. Alguém entrou aflito, que o Senhor dê a libertação. Pai, se alguém daqui ainda não foi batizado, em nome de Jesus Cristo, que tenha pressa, porque a vinda do Senhor está próxima. Pedimos para a glória de Jesus Cristo. Amém.